Graças a Deus, né, irmãos, estamos de volta em nome de Jesus com mais uma escola bíblica dominical. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que está nos acompanhando nesta manhã. Hoje é dia 27/11 de 2022. Em nome de Jesus Cristo, o tema da lição é Santidade no Novo Testamento. Você que tem uma Bíblia em casa, abre comigo aí em Efésios 4:24. Efésios 4:24, em nome de Jesus Cristo. Santidade no Novo Testamento. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Domingo passado foi santidade no Antigo Testamento, né, pastor? Então a gente está fechando a série. Hoje, santidade no Novo Testamento. Provavelmente do domingo que vem a gente deva começar revistinha nova, né? Isso. Provavelmente. Efésios 4:24, em nome de Jesus. Diz assim: E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Glória a Deus. Vamos repetir. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4:24. O objetivo da lição: mostrar que em Cristo somos santificados, a fim de vivermos plenamente a vontade de Deus ou de sermos santos. Introdução. No Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, a ideia de santidade ainda é fortemente influenciada pelo Antigo Testamento, principalmente pela existência do templo, que ainda exercia forte influência sobre o povo judeu. Com todos aqueles rituais que eram feitos nele, além, é claro, da presença dos religiosos, como sacerdotes, mestres da lei, fariseus, saduceus, entre outros. Então surge Jesus de Nazaré, afirmando que não é que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Mateus 15:11. Mais tarde ele profetiza a destruição do templo e, em razão disso, a finalização do sistema antigo de purificação ou santificação. Mateus 24:2 e Hebreus 9:12. Deste modo, o conceito bíblico de santificação é aprofundado no Novo Testamento, porque depende mais de rituais externos, mas única e tão somente da obra redentora operada por Jesus Cristo. Gálatas 1:4 e João 1:29. É aplicada no coração do crente pelo Espírito Santo. João 16:8. No entanto, é a partir das cartas de Paulo, entre outras, que Deus nos permite compreender todos os processos, todo o processo que envolve a santificação daqueles que experimentaram o novo nascimento pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, que palavra, né, irmãos? Então, para nós entendermos melhor aqui, domingo passado foi a lição Santidade no Antigo Testamento. Hoje é Santidade no Novo Testamento. A gente abordou aqui domingo passado como que a santidade era promovida no Antigo Testamento. Era através de rituais, cerimoniais. Então, quando a pessoa pecava, isso aí dentro do arraial de Israel, entre ali os hebreus, quando a pessoa pecava, ela levava o sacrifício até no templo para o sacerdote, um animal imaculado, às vezes era uma pomba, às vezes era um carneiro, isso dependendo do pecado, da procedência ali, era específico. Para todo tipo de pecado tinha um tipo de sacrifício. Então ele levava esse sacrifício, o sacerdote fazia ali, matava o animal, derramava o sangue, isso era tudo simbólico, né? E de todos esses rituais aí, que ele levava ali, o sacerdote fazia toda aquela cerimônia, né? E através, depois desse ritual, ele era considerado santo. Considerado santo. Então, quando a gente entende no Antigo Testamento, a forma de santidade era esta. A pessoa pecava, ia no templo, levava o sacrifício, levava ali um animal, né? E apresentava para o sacerdote fazia ali expiação ali pelo pecado, matava o animal, derramava o sangue e queimava ali a parte da gordura do animal, que a Bíblia diz que subia como aroma agradável a Deus, que representava as orações. Então Deus ouvia, Deus se agradava daquilo ali e cobria o pecado. Então aquilo ali tornava para o pecador uma comunhão, não tirava o pecado, apenas cobria, tornando a comunhão com Deus mais favorável. Então, esse era o processo da santificação do Antigo Testamento. A pessoa
ser santa. Era através da observância da lei e através da cerimônia de todos aqueles rituais. Então, depois, quando começa o Novo Testamento, a nova aliança, a nova dispensação, tudo aquilo já ficou obsoleto, porque era símbolo, era sombra das coisas futuras. Então, quando Jesus veio, né, já não tem mais aquele sacrifício de animais, toda aquela coisa, todo aquele processo de cerimônia, porque ele se ofereceu uma única vez, morrendo em nosso lugar. Né? Então, a santidade no Novo Testamento se difere disto, com a vinda de Jesus. E outra coisa interessante da gente notar é porque no Antigo Testamento a santificação era alcançada através da observância da lei, claro, e através da cerimônia, de todos aqueles rituais que eram promovidos, feitos no tabernáculo, no templo. Então, isso, o que caracterizava isto? A presença de Deus também vinha acompanhando o povo judeu, o povo hebreu, de forma externa. Né? No Novo Testamento, na Nova Aliança, já não tem mais todos aqueles rituais, não. Hoje é só você crer em Jesus. Hoje nós cremos em Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor na nossa vida, a Bíblia diz que Deus, ele nos dá o Espírito Santo. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, vos convencerá do homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é o agente da santificação na nossa vida. Hoje, qual que é o processo da santificação? Hoje é você crer em Jesus e andar na palavra. Quando nós cremos em Jesus verdadeiramente, tomamos posse de tudo aquilo que ele fez na cruz por nós, guardamos o Evangelho, vivemos o Evangelho, você pode ter certeza que Deus te declara santo. Amém, pastor? Em nome de Jesus Glória Cristo. a Deus, que benção, né? Uma explicação bem clara, né? A diferença. Que Deus abençoe nosso querido irmão Antônio Barreto, né? Que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos aí. Vai curtindo, vai compartilhando para que os seus amigos possam acompanhar esse estudo de hoje e dos outros domingos que virão, amém? Isso é realidade, né? Santificação. E conforme o cooperador estava explicando a diferença do antigo para o novo, né? Quem pagava a culpa no nosso lugar eram os animais, coitado, né? Imagine se fosse nos dias de hoje, ia faltar animais, né? Para ser levado até o sacerdote, né? Porque hoje está pior do que era antigamente, né? O povo se corrompendo cada vez mais. Mas Deus, só para você ver como que Deus, o amor de Deus para comigo, para com cada um de nós é muito grande. Deus é perfeito, né? Através do seu Filho Jesus Cristo, né? Ele levou todos os nossos pecados, as nossas maldições, né? Ele fez como pecador no meu lugar, no seu lugar. E deu para mim e para você o presente de nós receber ele como Cristo da nossa vida. Receber o que? Qual o presente? A vida eterna. Não existe algo nenhum na face desta terra, neste planeta, que pode substituir um presente tão lindo desse que o Senhor nos concedeu. A vida eterna. Nem dinheiro, nem prata, nem ouro, nem diamante, nada. Né? E deixou comigo, com você também, com cada um de nós, o Senhor Jesus disse: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou ao Pai, mas vou deixar o quê? O Espírito Santo de Deus. Consolador, né? O nosso Consolador. É Ele que nos consola. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, amém? Ele age na minha e na sua vida. Né? Ele também é que nos dá para nós a santificação, para que nós possamos ter uma mudança de vida. Porque por mim mesmo, pela vontade nossa mesmo, jamais nós queremos mudar, amém, a nossa maneira de viver, amém, ter uma mudança de natural para um homem ou para uma mulher espiritual. Então, esse presente que o Senhor Jesus deixou para nós aqui na terra, o teu Espírito Santo, nosso Consolador, para nos ajudar no momento mais difícil, amém, está dentro de nós. Só de você saber que o Espírito de Deus está dentro de você, para que algo melhor do que este, né? Para que um presente maior do que este, nada pode substituir. Então é Ele que vai fazer a mudança na sua vida a partir do momento se você querer, né? Então você tem que querer, dar o lugar, né? Fazer de tudo, que sempre eu comento
com algumas pessoas lá no trabalho. A cada dia nós devemos ser melhor do que o dia anterior, não sendo pior, mas sim o melhor, né? E que Deus venha nos dar força, que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar, sempre pedir, Espírito Santo, de manhã que nós acordamos, bom dia, agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido, o nosso descanso, o dia de trabalho, o hino, amém? Então é assim que Deus realiza, através do Espírito Santo, na minha e na sua vida, de nós darmos este lugar. Que Deus abençoe o presbítero Magno Romeiro aí, amém, a diaconisa Irmã Letícia, amém? Glória a Deus, que Deus abençoa Carlos Eduardo. Está contigo, meu querido cooperador. Amém. Deus abençoe todos que estão nos acompanhando aí. Um abraço, né? Um beijo no coração de vocês. Obrigado por estar conectado conosco aqui. Outra coisa, pastor, que eu queria abordar aqui é o seguinte. Quando Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever essa passagem aqui em Efésios 4:24, que diz: "E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade." Se você pegar alguns versículos anteriores e posteriores, Paulo está falando que existe dois tipos de homem no mundo, dois tipos de pessoas no mundo, só dois tipos: os que creem e os que não creem, os justos e os injustos, o santo e o profano. Então, existem esses dois tipos de categoria. Paulo está escrevendo para eles aqui: olha, vocês revistais o novo homem. A ideia de revestimento aqui, de revestir, é diferente de vestir. Igual hoje, a gente veio para a escola dominical. Eu vesti uma camisa, o senhor vestiu uma camisa. Quando acabar aqui a EBD, nós vamos para casa. Você vai tomar um banho, vai almoçar, a gente vai tirar essa camisa. Então você vai trocar ela. A ideia de revestir aqui é diferente. Para você guardar, na verdade, você revestir, é você permanecer. A ideia aqui é permanência, não é fazer a troca. Você permanece, a ideia de permanência, de você não trocar nem tirar as suas vestes. Então, revistais é essa ideia, que a sua vida daqui para frente continue sempre revestida do novo homem. O que é revestir do novo homem? É você trocar a natureza. É você trocar a velha natureza por uma nova, porque você teve conhecimento da verdade. O Espírito Santo, ele age através da palavra. Então, a partir do momento que eu recebi a palavra, a partir do momento que eu guardei a palavra no meu coração, o Espírito Santo vai começar a agir. Então, quando ele começa a agir na minha vida, ele começa a mudar os meus hábitos, ele começa a mudar o meu cotidiano, as minhas atitudes. Então, quando Paulo disse: "Se vos revistais o novo homem", está falando, é um novo homem, é uma nova criatura, é um novo ser, é uma nova vida. Então, a ideia de revestimento aqui é permanente, é algo que você tem que levar pelo resto da sua vida, não é trocar, né? Porque as pessoas hoje, quando entendem mal o evangelho, acha que eu tô salvo, eu tô bem com Jesus. E o amanhã, e o depois? Então, o processo da palavra é contínuo, é para sempre. Eu tenho que manter a minha vida, essa santidade, para sempre, até Jesus voltar, né? E ele diz, esse novo homem, ele é criado em justiça e retidão, procedentes da onde? Verdade. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu leio a Bíblia, a partir do momento que eu guardo a palavra no meu coração, o Espírito Santo, que é o agente da santificação, ele age pela palavra. Mas onde que está escrito isso? Está escrito nos evangelhos. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito, tudo que Jesus falou. Tá aqui. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito da verdade. Glória a Deus. Não do erro, o Espírito da verdade. Então, várias passagens na Bíblia tá dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É verdade. Então, o processo do Novo Testamento de santificação é essa: é matar um leão por dia, é viver na presença de Deus. É o que o Senhor falou, é a nossa vida. Você está pronto, preparado para tudo, para a morte, para pregar ou para morrer. Nós temos que estar preparados. Então, esse é o processo, diferente do Antigo Testamento, que era toda aquela cerimônia, todos aqueles rituais exteriores.
Agora, no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, é através do Espírito Santo, ele age no coração. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo aonde? No nosso coração. Glória a Deus. Então, ele começa a operar na nossa vida de dentro para fora. Então, quando ele diz aqui, ó, revistais é permanente, eu tenho que permanecer. Deus me sustenta. Só que a santidade, aí que tá, é um processo. É um processo. Tem gente que é crente hoje, ele fala assim, eu sou crente, e amanhã não é. Então, a sua conversão ela é fingida, é uma conversão falsa. Porque a santidade, pastor, ela provém de uma conversão verdadeira. Verdadeiro. Ela provém de uma redenção, de uma decisão verdadeira. Né? Muitos não entendem isso. Muitas pessoas vivem, a gente está vivendo uns tempos difíceis. Por isso que a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, a mão de muitos esfriará. E muitas pessoas que não são salvas, essa é a realidade. Paulo diz aqui 2 tipos de pessoas. Os crentes, os que são os cristãos e os que não são. Os justos e os injustos. Então, esses 2 tipos de pessoa. Aí depende, agora você tem que fazer uma análise da sua vida, olhar para ver qual classe você pertence. Qual desses 2 grupos você faz parte. Se você não sente uma luta da carne contra o espírito, se você não sente, se você está acomodado no pecado, desculpa te informar, você não é salvo. Porque a evidência da salvação na nossa vida é quando você sente a luta da carne contra o espírito. Isso mostra que você está vivo. Isto mostra que o Espírito Santo está agindo na tua vida. Isto mostra que você não quer voltar para trás, que você não quer cometer os delitos que você cometia no passado. Isso mostra que você rompeu com o passado. Isso mostra que você está olhando para frente, porque Deus te deu um novo caminho. Deus te deu uma nova direção. Deus te deu novos hábitos. Então o Espírito Santo ele vai te mostrando, ele vai trabalhando a nossa vida aos poucos. O processo de santificação, ele é... Não é da noite pro dia, Não né? é da noite pro dia, ele é progressivo. Tem gente que o processo é um pouco mais rápido, mas é difícil, porque tem coisa na nossa vida que você vai se libertando aos poucos, Deus vai trabalhando aos poucos na sua vida. Então se você não sente essa batalha, desculpa ter que dizer, você está morto, espiritualmente falando. Porque a pessoa que não é salva, pastor, ela não se preocupa em ter uma vida de santidade. Ela tá nem aí, ó. Ela não se preocupa. Aquilo que eu sempre digo aqui, ó, a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Só que a graça de Deus, a verdadeira, a graça bíblica mesmo, biblicamente falando, ela muda a minha vida. Essa graça, quando eu recebo da parte de Deus, é para quê? É para me transformar. Se não muda a minha vida, você pode ter certeza, não é a graça de Jesus e não vai salvar a tua alma. É verdade. Essa é a verdade, porque a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou, Ele nos deu vida. Vivificar é dar vida. Né? Juntamente com Cristo ali, estamos vivos. Então, se nós estamos vivos, o vivo, ele batalha, ele luta, ele peleja. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que também nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos dado para isso, para nos santificar. Ele é o agente da santificação na nossa vida. Sabe? Então, uma das maiores evidências que nós somos salvos e que nós temos o Espírito Santo, pastor, é a santificação. O Espírito Santo vai conduzir a tua vida na palavra. Ele vai conduzir a tua vida na palavra. E quando você começa a meditar, examinar as escrituras, o que vai acontecer? Você vai passar a ser orientado pelo Espírito Santo. Aí você pode ter certeza que o processo da santificação vai começar a ser evidenciado na sua vida. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz também que a briga é constante, né? Constante. Entre a carne e o espírito. E nós não podemos deixar de maneira nenhuma que a carne venha falar maior do que o espírito. Amém? Se nós deixarmos, né? Que nem diz o baiano, tá tudo enrolado, né? Tá perdido, né? Tá tudo perdido. Porque aí a carne vai falar maior, você não vai ter vontade mais de ir para a igreja, você não vai ter vontade de buscar a Deus, ter essa comunhão com Deus na oração, não vai jejuar mais, não vai consagrar, vai entrar naquele ritmo das pessoas dizer assim, para quê fazer esse sacrifício, se Jesus já fez por nós? Para que fazer isso, fazer aquilo? Para que ir para a igreja se eu tenho Deus na minha vida, né? Ser crente em casa, né? Então o que? Você está deixando a carne falar mais alto. Porque quando você deixa o espírito falar mais alto, que essa briga é constante, o que vai acontecer? Eu me lembro de um folheto que eu costumo pegar, qualquer folheto que eu acho,
jogado, eu pego aquele folheto de evangelismo. Eu achei um folheto meio sujinho, né? Sujinho não, sujão, né? Com água, aquele barro vermelho, dei uma limpada, eu li ali. Me chamou muita atenção sobre um cachorro bem negro, preto mesmo, sem nenhuma mancha branca, e outro bem branquinho. E ali ele estava relatando ali naquele folheto de evangelismo. Qual dos dois irá vencer a guerra? Né? Os dois estavam se brigando, né? Se agarrando. Né? Aí veio dizer lá, aquele que foi alimentado mais. Né? Qual será, amém, aquele que vai vencer na minha vida? Não vou colocar nem na sua, nem dos meninos que estão aqui, nem do cooperador, né? João Souza, nem do cooperador Éder Fernandes, né? Na minha vida. Qual que vai vencer na minha vida? A carne ou o espírito? Vai vencer aquele que eu for dar mais alimento. Exatamente. Se eu dou alimento mais para a carne vai vencer. Se eu dou alimento mais para o espírito vai vencer. Qual que é o alimento para o espírito? Amém? É deixar que o Espírito Santo de Deus venha falar mais alto. É ser submisso a Deus. É reconhecer, ter humildade para poder reconhecer. Buscar, consagrar, né? Ter o seu dia de meditação dentro da palavra do Senhor, que tem que andar os dois juntos, porque é a oração que vai te fortalecer na presença de Deus e a palavra que vai fazer você vencer, amém, a adversidade da sua vida, né? Então tem que estar andando os dois juntos. Então o que vai vencer o espírito é comunhão com Deus, é procurar, buscar, por isso que Paulo diz ali também, na igreja tessalônica, orai sem cessar. Não é você sair dentro do ônibus com a mão levantada, nas praças orando, o pessoal vai chamar você de doido, ou fanático, né? Não, amém? Tem um espírito dentro de você, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você tem uma alma, um espírito, né? Orar em espírito, em cima da bicicleta, orando. Quando eu vou para o trabalho eu faço assim, eu vou de moto, né, pilotando, vou orando, vou cantando hinos, agradecendo a Deus, amém, pelo descanso, né? Tomo café da manhã lá na empresa, passo o dia trabalhando, orando, buscando, falando do amor de Deus. Então quer dizer o quê? Que eu estou, amém, enchendo, né? Estou alimentando espiritual, né? Então nós devemos estarmos desta maneira. A mesma coisa de uma caixa d'água, que tem uma boia maravilhosa, uma boia que funciona bem, né? Se você tomar um copinho desse de água aqui, ó, encheu lá na torneira, daqui a pouco você vai ouvir um barulhinho que a boia tá colocando novamente um copo de água que você acabou de tomar. Então, na minha vida, no mundo espiritual, não comparando mal, é igual dessa maneira. Nós devemos estar sempre a caixa d'água cheia, porque uma hora que faltar água, né, uma hora que vier adversidade na sua vida, você tem saldo. A sua caixa está totalmente cheia, transbordando da presença de Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Verdade. Continuando aqui, outra coisa, se a pessoa, pastor, assim, a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não lê a Bíblia e depois fica reclamando que está fraco espiritualmente, você não vai vencer. É verdade. Você não vai vencer porque você deu ouvidos, na verdade, você inclinou a sua carne para o mal. Você alimentou a sua carne. Então, se você não alimentar o Espírito, você não vai vencer. É o Espírito que nós temos que alimentar. Porque o Espírito Santo sempre está falando conosco. Sempre está conduzindo a nossa vida na palavra. Sempre. E isso sim é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, essa frase aqui é do John MacArthur. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pela palavra. É ser dominado pela palavra. Porque aonde a palavra domina, o Espírito Santo controla. Essa é a realidade. Porque quando nós lemos a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu já vi muitas pessoas, pastores, obreiros, falando bem assim. O irmão é bom de Bíblia, o irmão domina a Bíblia. Eu não leio a Bíblia para me dominar a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia para a palavra dominar a nossa vida. Nós temos que ser dominados pela palavra, orientados pelas escrituras, sabe? Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos conduzir na palavra. Para quê? Para que o teu espírito fique forte. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, para isso, eu preciso guardar tempo, eu preciso me consagrar, eu preciso alimentar, espiritualmente falando, pela palavra, através da oração. Senão, não vai vencer. Você não vai vencer. Você não vai conseguir manter a tua santidade. Não vai.
Você pode ter certeza, porque, pastor, aquilo que nós nos alimentamos, tudo aquilo que nós colocamos para dentro é o que vai definir a sua vida daqui a alguns momentos, alguns minutos. verdade. Né? Agora, se você alimentar a carne, você pode ter certeza, vai cair. Vai cair. Então, para que você venha ter uma vida, manter a tua santidade, busque a presença do Senhor constantemente. Aonde você estiver, qualquer lugar. Deus não. O negócio não é onde você está, é qualquer lugar. Qualquer lugar que você tiver, você pode ter certeza. Busque a Deus, vigie, né? Vigie, ore, pensamento ligado com o Senhor a todo momento, Bíblia, para você manter a tua santidade, porque o Espírito Santo sempre vai estar agindo na sua vida, ele sempre vai estar falando, sempre vai estar trabalhando no seu ser, sempre. Então isso é importante o quê? A gente alimentar o nosso espírito, dar ouvido para que Deus está falando, porque senão a gente não vai conseguir manter essa santidade. Você vai parar no meio do caminho. E eu falo para você, o tempo está próximo. Nós estamos no final dos tempos. Então Deus está falando a todo momento, a todo momento. Se nós não conseguirmos manter a nossa santidade, nós não conseguiremos vencer. Em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus, aleluia, é verdade, né, irmãos? Então, irmãos, a busca é muito importante. A busca, a meditação, né? Conforme o cooperador estava comentando sobre alguns pregadores, os dizeres que ele disse, também às vezes ouço também pregador, eu já li de Gênesis Apocalipse. Leu. Né? Eu nunca li a Bíblia inteira. Posso até, faltando um pouco para encerrar, assim, ter aquela obrigação anual, aquela agenda anual, né, de ler a Bíblia diante. Nunca tive vontade também, eu sou realista. Não adianta eu chegar aqui e falar uma coisa que não é, né? Mas eu gosto de meditar, pegar aquele versículo, meditar, né? Porque eu tenho comigo, não sou contra de maneira nenhuma, né, da pessoa ler a Bíblia toda, né? Mas eu sou comigo, o que adianta eu ler às vezes a Bíblia toda e não ter uma mudança de vida? Só li, é a mesma coisa de ler um jornal, uma revista, não só para poder dizer, eu li a Bíblia. Chega ali, às vezes atrasa um dia, daí no outro dia tem que cobrir aquele capítulo, só leu, mas não meditou, né? Eu sou mais aquilo que você abre a Bíblia, ora, né, com a Bíblia fechada, peça que Deus venha falar contigo, o Espírito Santo de Deus venha falar contigo, abrir ali, meditar para que você venha entender aquilo que Deus está falando com você, né? Então, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você, ele vai falar com cada um de nós. E é tão tremendo que Deus é tão maravilhoso, Deus confirma dentro da palavra, pela situação que você está passando. Ali você vai receber algo do Espírito Santo de Deus, como você vai vencer aquela batalha. Por isso que é importante. E o importante é, conforme o cooperador disse, vigilância, vigiar. Porque às vezes a pessoa vai num culto abençoado, né? Sempre eu lembro do meu pastor, quando nós passávamos vigília, ele falava para nós, meus filhos, vocês vão voltar para sua casa, vigia. Vigia para você não passar a noite toda que você passou na vigília em vão. Porque às vezes o adversário vai usar até um cachorro. A hora que você sair do seu carro ou sair do ônibus, né, e ir para sua casa, o cachorro vai querer te morder, você não vigiar, vai falar algo que não é do agrado de Deus. Às vezes a pessoa fala até um palavrão, o cachorro tenta ameaçar de te pegar, te pega às vezes na barra da calça, você vai chutar ou vai xingar, né? Que a pessoa não está em vigilância, vai lá, perdeu tudo, a oração madrugada toda. Passou sono à toa, né? Aquilo que buscou, perde, né? Então a vigilância é muito grande mesmo, né? Vigiai, por isso que a Bíblia diz, vigiai, né? E depois orar. Vigia primeiro, né? Para que você não venha ter uma consequência grave lá na frente. Que Deus abençoe a irmã, o irmão Felipe Vaz, né? Que está nos acompanhando. Glória a Deus. Adriana Fagroso, a missionária Adriana Fragoso, a esposa do pastor Paulo, que Deus abençoe. A todos vocês, vai curtindo aí, vai compartilhando para que os seus amigos do Face possam receber também o convite e participar conosco. Você que tiver alguma pergunta, pode fazer aí referente dentro desse tema, tá? Santidade, a santidade no Novo Testamento. Amém? Graças a Deus, né, pastor? Continuando aqui, Efésios 4, 20 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, não aprendeste assim a Cristo,
se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só, Paulo está dizendo aqui, que nós somos convidados a aprender com Cristo, e não sobre Cristo. Porque as pessoas, a maioria que é ensinado nas denominações, as pessoas aprendem sobre Cristo. Tem uma diferença muito grande de você aprender com Cristo e sobre Cristo. Existe uma diferença. Por que eu falo? Você pode ter informações sobre Jesus. Você pode ter conhecimento, informações, revelações acerca de Jesus e não ser salvo. Porque eu tenho apenas informação. Eu ouvi as informações sobre ele, sobre uma pessoa. Agora, Paulo está dizendo aqui, vocês têm que aprender com Cristo. Tem uma diferença muito grande de aprender com Cristo, está dizendo o quê? Está falando sobre um estreito relacionamento. Aí já entra a mudança de vida. Porque quando você lê mais para baixo aqui no capítulo 4 de Efésios, do 20 até o 32, Paulo está falando assim, vocês já não são mais como o velho homem, despojais do velho homem. A partir do momento que eu recebi a verdade de Deus, que eu guardei a palavra na minha vida, a partir deste momento eu tenho que despojar do velho homem, para que eu possa revestir o quê? Do novo homem. É uma nova vida. Paulo diz, olha, se vocês que mentiam, não mintam mais. Vocês que roubavam, não roubem mais. Vocês que se iravam, não se irem mais. Então Paulo trata uma série de pecados. Vocês largam essas coisas para trás, mudam de hábito, mudam a maneira de viver, porque vocês agora são diferentes. Vocês nasceram de novo. Vocês são uma nova criatura. Agora vocês estão num novo caminho. Então mudem os atos. Despeja o velho homem, deixa para se revistais do novo, porque vocês receberam uma nova natureza. E essa nova natureza vem através do quê? Do Espírito Santo, porque ele fala em mim. Ele trabalha no meu ser. O que eu fico impressionado, pastor, nos últimos dias aí, é que as pessoas não estão entendendo mais o sentido do que é evangelho. Tá se perdendo, as pessoas, a essência do evangelho parece que tá se perdendo na vida das pessoas, porque as pessoas não buscam santidade, buscam poder. A pessoa quer ser reconhecida, a pessoa quer falar em línguas, a pessoa quer ter unção. E a santidade? E a vida? E a mudança? E o novo nascimento? É isso que vai fazer diferença na tua vida no último dia. Essa é a diferença. Para você ter uma ideia, dons não salva ninguém. É verdade, sempre eu falo isso aí. Né, pastor? Não salva. Às vezes você passa lá na frente de uma igreja, o cara está expulsando um demônio, ele está orando, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas. Glória a Deus, homem de Deus. Quem disse? Assim é mesmo, né? O dom é de Deus, ele dá quem ele quer. Se Deus usou uma mula, Deus usou um corvo para alimentar Elias. Toda a natureza, Deus usa quem ele quer. Né? O galo, Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Isso não significa, pastor, não é porque Deus está usando alguém que Deus está aprovando você. É o seu caráter. Né? O seu caráter. Porque o que importa é a nova natureza, é o novo nascimento. Foi por isso que Jesus disse, em Mateus 7,13, não me falha a memória. Muitos me dirão, que texto? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, olha só, conheci o evangelho, olha a profissão de fé. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muita maravilha. Qual que foi a resposta de Jesus? Jesus não disse para eles, eu não conheço vocês. Não. Jesus disse, nunca vos conheci. Significa que nunca nasceram de novo. Não é porque estava sendo usado por Deus que estava sendo aprovado, que se tornaram uma nova criatura, de maneira nenhuma. Jesus disse, nunca vos conheci, quer dizer, nunca foram cristãos verdadeiros. Amém, pastor? Glória a Deus, aproveitando esse gancho aí, e isso é muito importante, irmãos, que eu tenho visto durante esses 27 anos de pastorado, né? Não é que nós somos contra o dom. O dom é maravilhoso, é um presente de Deus. É para o evangelho se expandir cada vez mais, para que as pessoas venham saber que Jesus, ele não continua, amém, Jesus lá do passado, ele continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente.
Ele continua fazendo os milagres e as maravilhas. E ele mesmo disse, nós cremos, nós iremos fazer coisas maiores do que ele fez nos seus 3 anos e meio de ministério, né? Então, muitas pessoas que recebem o dom que eu tenho prestado atenção, se ele não vigiar, por isso que a Bíblia fala vigilância, começa a vir o ego. Esse que é o problema. E aonde o quê? A pessoa acaba na hora, né, perdendo aquela comunhão com Deus. Ele começa a se inchar. É a mesma coisa de um balão de aniversário. Começa a se inchar. Aí ele não ora mais, porque dom é dom, Deus deu o dom, Deus não toma, né? E ele fica segurando através do dom, né? É a mesma coisa de pessoas também que segura através de promessa. Não, Deus tem uma promessa na minha vida que vai fazer isso, isso e aquilo, até na hora da morte, né? Eu posso ser salvo, mas de qual maneira que você nem sabe de qual maneira que Deus vai te recolher. Vai adiando, né? A decisão. Vai adiando, né? a decisão, acaba na hora perdendo de graça aí, né? Porque é assim que aconteceu também, um exemplo tão grande ali do pessoal do Egito ali, os hebreus ali, né? Daquela geração lá só entrou 2, né? Então muitas pessoas se seguram através do dom. Daí ele começa a se inchar, falou, se eu não orar, nada acontece. Não é nem Deus que vai revelar, se eu não revelar, a igreja não enche. Se eu não fazer isso, se eu não pregar, a igreja não vai ter o avivamento. Acho que o avivamento é virar piroleta, é correr, é pular em cima da cadeira, né? Nada disso, né? Então eu tenho visto aí, né? Quantas pessoas se caíram por causa disso, né? Se encheram. Se iludiram, se né? enganaram. Não deram a glória para Deus, não se afirmou na palavra, aquilo que o cooperador disse, né, irmãos? Né? Ele começou a se gloriar, deixando Deus de lado, tudo é ele. Se ele não faz, nada acontece. Então isso é um perigo muito grande. Você que é usado por Deus, não deixa a vanglória entrar sobre a sua vida. Toda a glória é para ele, não é para você e nem para mim, é para Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Verdade. Por isso que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecerei. Olha só, um cristão verdadeiro, ele não é conhecido pelo dom, mas pelo fruto. Então, se a árvore, os frutos não foram mudados, a árvore não foi mudada. Se o caráter não foi transformado, o homem não foi regenerado. É falso. Porque o fruto é que evidencia que eu pertenço a Deus. Porque o fruto é resultado de uma árvore. Um bom fruto é resultado de uma árvore boa. A árvore tem que ser mudada. Então é isso que o Espírito Santo faz na minha vida. Às vezes a pessoa está lá pregando, está cantando, pastor, participando de ceia, sabe? O cara paga o dízimo, ele, sabe? Faz tudo. Tudo aquilo ali. O nome dele está no halls ali de membro da igreja X, da igreja Y, ele cumpre todos esses requisitos. Mas se a vida dele não foi mudada, se o fruto não foi mudado, significa que ele, na vida dele não houve uma conversão verdadeira. Por quê? Porque a santificação, ela é um resultado da salvação. Só se santifica quem é salvo. Por isso que eu fiz uma anotação aqui agora sobre os 3 estágios da salvação. 3 estágios. O tema aqui é sobre santificação. Só que santificação, ela faz parte da salvação. Então é o segundo estágio aqui, igual nós vamos ver. Quais são os 3 estágios da salvação? Primeiro, justificação. Depois, santificação. Depois, glorificação. Então, o primeiro passo é o quê? É a justificação. Como que acontece o processo de justificação? Quando Deus quer salvar alguém, você ouve a palavra. Eu ouvi a palavra de Deus, ela gerou fé no meu coração. Eu criei. Eu aceitei Jesus. Então, neste momento, ocorre a justificação quando eu creio em Jesus. O processo ali é o seguinte, quando você crê em Jesus ali, na justificação, o meu pecado, naquele momento que eu criei, o meu pecado é transferido para Jesus
e a justiça de Jesus é imputada na minha vida. Aí eu sou declarado justo. Não está dizendo que eu sou perfeito ou impecável, de maneira nenhuma, porque ainda vivemos em corpos corruptíveis. Mas significa que nós não temos mais prazer no pecado. Depois deste processo da justificação, aí vem a santificação. Você recebe o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, para quê? Para nos santificar, para começar a trabalhar no nosso interior, para começar a mudar a nossa vida, os nossos hábitos. Aí as obras da carne, presta atenção, anota que vai cair na prova. As obras da carne, quando eu recebo, olha só, o segundo estágio da salvação, santificação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Glória a Deus. as obras da carne vão dando lugar para o fruto do Espírito. Essa é a evidência de que nós somos salvos. Gálatas 5. Gálatas 5, 22, né? Se não me falha a memória, 20, 22, uma coisa assim. Aí acontece, esse é o processo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele vai mudando a nossa vida. Aquilo que você gostava, aquele prazer que você tinha no pecado, o Espírito Santo vai colocando nojo dentro de você. Nojo pelo pecado. Você vai começando a repudiar. Ele vai te dando um novo entendimento, uma nova mente. Você vai se revestir do novo homem, que a ideia de revestimento aqui é permanente. É algo que você não tira, é algo que você não troca, que você permanece até o último dia da sua vida. O Espírito Santo vai conduzindo a sua vida no caminho certo, no caminho da palavra. Então aquilo que você fazia, que era obras da carne, que você era dominado pela cobiça, dominado pelo pecado, dominado pela antiga maneira de viver, você vai dando lugar para um novo homem, uma nova mulher, um novo homem. Esse é o papel do Espírito Santo. Aí você vai sendo santificado, porque o Espírito Santo vai agindo através da sua vida. Aí, qual que é a evidência? O fruto. O fruto, qual que é o fruto? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto. Essa é a evidência que Deus é na tua vida, que você nasceu de novo e que você está sendo salvo. Aí o último processo é a glorificação. Ocorre no arrebatamento. Aí sim viveremos livres do pecado. Glória a Deus. Livres. Aí a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o nosso corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível, que a corruptibilidade se revestirá da incorruptibilidade. Aí seremos perfeitos. Aí seremos santos, 100%. Aí acontece o processo da glorificação, deixei até anotado aqui. Então são esses os três processos. Então na justificação eu fui salvo, na santificação eu estou sendo salvo, e na glorificação eu serei salvo. Glória a Deus. Então a santificação ela faz parte da santificação, e ela é um resultado, pastor, da justificação. Ela é um resultado de uma conversão verdadeira. Só se santifica quem é convertido verdadeiramente. Aquele que não é salvo, que não se converteu, ele não vai se santificar. Ele vai continuar da mesma maneira de viver, o velho homem vai continuar predominando na vida dele, porque não houve mudança. Às vezes houve só uma convencido no lugar de não adianta, você pode pular na igreja, você pode cantar, você pode falar em língua, você pode fazer o que você quiser, plantar bananeira. Se não houve uma mudança de comportamento na tua vida, significa que você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a evidência é um novo nascimento, é fruto, mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de vida, uma nova criatura, um novo ser. Você pode ter certeza, aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, realmente, ele se converteu. Por quê? Porque vai vir a mudança na sua vida. Porque a Bíblia que as pessoas vão ler, não é essa daqui, ó. Que o ímpio, né, vai ler. Não é essa daqui que a gente lê, ó. A Bíblia que eles vão ler é a sua vida. É a prática, são as suas ações, são as suas obras. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, impecável de maneira nenhuma. Aquilo procurar, que eu sempre digo, a perfeição. procurar. Cada dia melhorar. Realmente. Por que eu falo isso? Porque ainda nós vivemos em corpos corruptíveis. Então nós estamos sujeitos a tudo. Mas o Espírito Santo, como ele é o agente da santificação, a pessoa que está sendo santificada, o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. E o Espírito Santo ele é poderoso. Ele quebra o poder do pecado no meu coração. Ele conduz a minha vida aonde? Na palavra. Porque a palavra é poderosa.
Ela que vai gerar em mim uma nova criatura, um novo ser, e vai gerar vida no meu coração e vai conduzir a minha vida no caminho da justiça e da retidão. Amém, pastor? Glória a Deus, que benção, né, irmãos? Ô, glória, que Deus abençoe a diaconisa Maélia, presbítero Antônio, presbítero Elias, aí a diaconisa Milene. Se tiver alguma pergunta dentro desse tema aí, pode fazer, amém, irmãos? São 7 minutos para as 11 horas da manhã, nesta data, dia 27 de novembro de 2022, né, irmãos? Então, vamos, irmãos, a cada vez mais buscar, amém, aperfeiçoar na presença de Deus. Ser submisso a Deus. Não importa o que as pessoas irão dizer, não importa o que as pessoas vão falar, o importante é o que Deus pensa de você. É o que Deus vê em você, a sua sinceridade, a cada dia mais se buscando. Porque às vezes nós recebemos muitos conselhos, tem visto pessoas dar muito conselho, não pode ser tapete do diabo, né? Então Cristo foi o tapete do diabo, né? De não ter reagido contra as pessoas ali na cruz, que ele mesmo disse, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né, irmãos? Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, porque nós sabemos que a salvação, irmãos, amada igreja, é individual. O esposo não salva a esposa e assim por diante, nem a mãe o filho, nem o pai a filha e assim por diante, né? Esse presente que Deus te deu, deu para todos, amém? Mas ele é individual, você tem que querer esse presente. Não tem como eu querer levar para você esse presente se você não aceitar ele, se você não receber esse presente que é a vida eterna. Verdade. Que o Senhor concedeu para cada um de nós. Então vamos a cada dia mais melhorar. Um exemplo, ontem nós tivemos, não hoje, né? Vou colocar esse domingo. Hoje nós estamos 20% na presença de Deus. Amanhã não vamos estar 19 nem 18. Vamos tentar ter pelo menos 20,5%, 20% e meio, né? E assim por diante, a cada dia melhorar, né? De você, essa semana eu estava dizendo lá no meu trabalho, né? Nós tem que olhar no espelho, falar assim, você falar com você mesmo, eu falar assim comigo lá no espelho. Pastor Cid, aonde você tem que melhorar, né? O Espírito Santo de Deus me mostra para mim onde eu tenho que melhorar mais, né? É aquilo que o operador diz, nós não somos perfeitos, nós temos o nosso erro. Enquanto nós estivermos nessa matéria chamada carne, nós somos pecadores, nós temos erro. Não é por causa disso que nós vamos relaxar, né? Se jogar inteiramente, né? Conforme aquele exemplo que eu dei para vocês dos 2 cães. Jogar mais para o lado carnal, né? Falar mais alto. Não. Porque naquilo que você está pedindo a mudança de vida, que o adversário vai começar, amém, tentar você. Sempre ele vai me bater na mesma tecla. Sempre eu costumo dizer para a igreja que o adversário da nossa alma, ele tem uma qualidade que nós deveríamos ter, a persistência, perseverança. Ele tá aí, fica te cozinhando, que nem o baiano fala, ele fica te cozinhando pouco fogo, fica olhando as suas ações, ele não tem pressa para poder atingir na sua vida. Ele vai só olhando, armando as arapucas, e você não vigiando, ele vai armando, quando vai ver, você já foi tragado pelo grande dragão, ou pela serpente, né? Aquilo que eu estava dizendo no estudo anterior, no encerramento, né? Que ali no Jardim do Éden foi a serpente. Começou ali uma serpente magra, um pouquinho gordinha, e lá no Apocalipse já representa como um dragão, que quer dizer, foi alimentado com muitas pessoas e se tornou grande, né? Então não vamos deixar que esse dragão venha nos engolir, não vamos deixar que o pecado venha falar mais alto na minha vida, né? Mas sim que o Espírito Santo de Deus venha aparecer mais, que Cristo, amém, venha aparecer mais na minha vida, amém, que nós vamos ter, amém, a mente de Cristo, o caráter de Cristo cada vez mais se colocando na presença de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus venha nos moldar, né, irmãos? Dar o lugar para o Espírito Santo de Deus, ser submisso ao Senhor, ter humildade de reconhecer, né? E o terceiro, obedecer.
aquilo que Deus, amém, quer que você faça. Porque a partir do momento que nós recebemos Cristo na nossa vida, nós não mandamos mais nós mesmos, né? Nós temos um líder maior, soberano, nós temos um mestre, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, né? Então, de obedecer a Ele, procurar cada vez mais obedecer. E se nós fazemos desta maneira, com certeza, amém, muitas bênçãos virão. A bênção vai correr atrás de você, não vai precisar você correr atrás da bênção. Ela vai correr atrás de você, porque é bíblico, em nome de Jesus. Verdade. Verdade, pastor, graças a Deus. Muitas pessoas falam bem assim, falar é fácil. Pregar, eu concordo verdade. plenamente. Pregar é fácil, falar é fácil, o difícil é viver. Mas uma coisa nós temos que lembrar também, o fruto não é teu. Quem vai gerar o fruto na tua vida é o Espírito Santo. Então, o que acontece? Nós temos que dar lugar para Deus trabalhar. Temos que ouvir a palavra, ouvir o chamado de Deus e tomar uma posição. Tem que tomar uma posição. Porque a Bíblia, ela fala de 2 jardins. O do Éden, o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. No primeiro, Adão tomou uma queda. No segundo, Jesus tomou uma posição. Então nós temos que tomar posição, deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque não é pesado. A graça que Deus nos deu é leve. Mas por que eu falo? Jesus disse, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O pesado, às vezes a pessoa que está carregando o pesado porque não entendeu. Deixa Deus carregar, deixa Deus fazer. A maior parte ele já fez. Ele já fez. O que cabe a mim hoje é o quê? É andar no caminho da luz. É andar no caminho da retidão. É continuar orando a Deus e pedindo para que o Espírito Santo venha fazer o quê? Venha operar na minha vida e me santificar. Porque a santificação, olha só, vamos ler aqui na segunda parte, a santificação ela deriva-se da redenção. O que está dizendo? Só se santifica aquilo que eu digo. Só se santifica, pastor, quem é salvo. A pessoa que não foi salva, ela não tem preocupação em se santificar. Ela vai continuar se sujando ainda mais. Olha só. Quando cremos em Jesus Cristo, Romanos 10, 9 e 10, e o recebemos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo opera o milagre da regeneração. Olha só, Tito 3,5. Depois de nascermos de novo, 1 Pedro 1,23, a natureza de Deus é implantada em nosso ser. Olha só, a natureza de Deus é implantada em nosso ser. Neste momento, somos justificados. Olha aquilo que eu anotei aqui. Somos justificados ou declarados justos por Deus sem culpa, livre da condenação eterna. Romanos 8,1. A fim de vivermos nova vida para Deus. Romanos 5,1. 6 e 4. Portanto, sem a experiência da conversão, não podemos ser santos. Se a pessoa ela não se converteu, ela não vai ter a experiência de ser santo. Ela não vai se santificar. Porque muitas pessoas, pastor, ao invés de conversão, possuem apenas uma nova capa. Essa é a realidade. Eu fico muito triste, porque isto traz muita agonia. Você vê pessoas que tá 10, 20, 30 anos na fé, do mesmo jeito. Ainda piora, fazendo coisas, se levantando contra as pessoas, disseminando ódio na rede social, falando mal um dos outros, brigando, xingando, sabe? Colocando nudes na rede social. Mas eu te pergunto, como que... outra fala aqui outra fala do Paul Walsh. Eu tenho que falar. O estudo é sobre santificação. Se você diz que é crente, que foi salvo, que nasceu de novo e tudo mais, se você não mudou de vida, continua vivendo da mesma maneira antiga e diz que é salvo, te pergunto, Deus te salvou do quê? Você foi salvo do quê? Não tem explicação. Você, na realidade, a pessoa não nasceu de novo, a pessoa não se converteu, ela se convenceu. É aquilo que eu disse aqui. Ela aprendeu sobre Jesus, mas não aprendeu com Jesus. É totalmente diferente.
É totalmente diferente. E outra coisa, uma coisa triste ainda de se notar, pastor, a gente está vendo muitas igrejas inclusivas. Igrejas inclusivas, aquela igreja que diz assim, inclusiva, você pode vir do jeito que você tá e pode continuar. Deus te ama do mesmo jeito. Eu te pergunto, que evangelho é esse? Sem mudança, Tem né? um monte de versículo que Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. verá Deus. Ou tanto de versículo. O que eu faço com esses versículos? Jogo fora? O que nós vamos fazer? A palavra é a verdade de Deus. Então, uma triste realidade para a igreja brasileira e mundial. Igrejas inclusivas. Você vem, pode continuar. Não tem mudança, não tem renúncia, não tem graça, não tem novo nascimento. Deus te chamou para continuar do mesmo jeito? Desculpe, o evangelho que você conheceu não é o bíblico. É o evangelho da religião, é o evangelho de algumas pessoas, mas o evangelho de Jesus é claro. Todos aqueles que seguiram Jesus. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos aqueles que seguiram Jesus verdadeiramente se converteram, mas cedo ou mais tarde tiveram a vida transformada. Porque o evangelho é assim, ele quebra o poder do pecado no meu coração. Porque o cooperador, o próprio Cristo falou assim, renuncia a si Sim, mesmo, toma a sua exatamente. cruz e siga-me. E siga-me. Naquele dia, Renunciou. muitos que hoje acham que são salvos, naquele dia vai ter uma grande Vai surpresa. ter uma grande surpresa. Por isso que Jesus falou, nunca vos conheci. Olha que eles eram usados. Meu Deus, palavra forte. Palavra forte. Conheciam a palavra Senhor, Senhor. Olha só. Até que chegou, pode ter certeza, naquele dia, ele ainda diz mais para baixo no texto, né? Que colocarão uns à sua esquerda e outros à sua direita, né? À sua direita eu direi, benditos filho do meu pai, vim com o reino do céu, está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Agora aqueles à esquerda, nunca vos conheci. Parti para o fogo do inferno, né? que está Meu preparado Deus. para o diabo e seus anjos e tudo mais, e todos aqueles seus seguidores. Então, a gente está aqui para alertar as pessoas. Olha para a sua vida. Você sente essa batalha na sua carne? Entre a carne e o espírito? Você vê a necessidade de mudança? Isso significa que o Espírito Santo está agindo na tua vida. Isso significa que você foi salvo. Essa é a evidência. Porque a santificação é o segundo processo. Só é santificado, pastor, quem é salvo. É impossível a pessoa ser santificada sem ser salvo. Não tem como. Tem como. Não tem como. A gente leu aqui, a santificação deriva isso aqui da redenção. A pessoa não busca, a pessoa continua do mesmo modo. Não quer a mudança, né? Então, tipo, aí tá pregando, tá cantando, como você tá enganando a si mesmo. Irmão, minha irmã, meu querido que está nos ouvindo, compartilhe esse vídeo. Você está enganando a si mesmo. Você continua vivendo nas obras da carne. Nas obras da carne. A pessoa que tem o Espírito Santo, se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela mentia, ela não mente mais. Se ela disseminava áudio, se ela levantava falso testemunho contra o irmão, ela não faz mais. Se ela se prostituía, ela não se prostitui mais. Se ela enganava, ela não enganava mais. Por quê? Porque o Espírito Santo dá um novo entendimento, dá uma nova vida para ela. Ela se revestiu do novo homem, do novo ser, de uma nova pessoa. Somos nova criatura. Essa é a maior evidência que eu vejo nos evangelhos, na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. O propósito de Jesus é esse. É transformar a sua vida, mudar o seu caráter, pastor, a sua natureza, assim como Jesus. Moldar o nosso ser na imagem e semelhança de Jesus. Um exemplo, falar, daí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar agora sobre esse revestimento que o cooperador Éder disse. É a mesma coisa de nós pegarmos a pessoa de Jesus e implantar na matéria física do cooperador Éder Fernandes, cooperador João Souza, pastor Sidney. Este é a realidade. Revestimento. A pessoa vai olhar para você
Vestes Como que permanente, né? é permanente. Como que ele parece com Cristo, né? Tem uma semelhança com Cristo. Não precisa nem falar que você é cristão, colocar uma placa. Eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou evangelista, isso e aquilo. Não. O próprio Espírito Santo de Deus vai mostrar para aquela pessoa que você é realmente, amém, um servo e uma serva de Deus. Que Deus abençoe o irmão Miguel Silva, que ele diz assim: fiéis, pobre de todo o Brasil, abastecem os templos luxuosos da capital paulista com seus dízimos e ofertas. Então, que Deus abençoe todos aí em nome de Jesus Cristo. A proposta do Evangelho é essa. É verdade. É gerar em mim um novo nascimento. Então, o Espírito Santo, ele me dá um novo caminho, ele me dá uma nova vida, pastor, ele me dá um novo entendimento. É. Ele muda a rota, a minha rotina. Não só a rotina, ele muda a minha vida. Essa é a verdade, porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, meu irmão, é uma exigência divina. É uma exigência divina. Tem que ter. Tem que ter. É um processo na minha vida de que eu fui salvo. E eu estou sendo. Por que eu estou sendo santificado? Porque eu estou sendo salvo, estou no processo de salvação. Eu não cheguei no final. Nada vai te condenar, que nem a Bíblia fala, né? Exatamente. Se nós estivermos em Cristo, nada. Porque no final, que é a glorificação, aí sim, para nós chegarmos na glorificação, na perfeição, nós temos que continuar na santificação. Só que não queira viver a glorificação no momento que você está sendo santificado, porque tem gente que acha que não tem pecado. Começa a julgar os outros. Começa a julgar os outros, tem gente, pessoas, nós não chegamos lá ainda. Tem pessoas que acham que são santos demais, sabe? Nós não temos que usar a nossa vida, pastor, como parâmetro para as outras, né? Para julgar as pessoas ou para analisar a vida do que o outro leva. Porque eu vi muita gente são assim. Eu sou o padrão a ser seguido. Eu sou um padrão de santidade. Não, o padrão a ser seguido, meu querido, é Jesus, é a palavra. Ele é a nossa referência. É para ele que nós temos que orar, olhar. É para ele que nós temos que atentar. É para Jesus. Ele é a nossa referência. Agora, a santificação é uma exigência. Se nós não nos santificarmos, não dermos lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida, você pode dizer, naquele dia muitas pessoas vão ter surpresa. Muitas pessoas vão ter surpresa. Muitas pessoas chegaram naquele dia e vão ter uma notícia que não esperava. Por quê? Porque não andaram no caminho da santidade. No reino de Deus, no caminho da cristandade, como assim que eu posso dizer, não tem atalhos. Esse é o processo: justificação, santificação e glorificação. São os 3 estágios da salvação. Então aquele que é salvo, ele tem que passar por isso. Se ele foi salvo, ele vai se santificar. E para ele ser glorificado, ele tem que passar por um processo da santificação. É uma coisa ligada na outra. Uma coisa depende da outra. Uma coisa é evidenciada pela outra. Uma coisa puxa a outra. São coisas ligadas. Então, a realidade é essa daí. Né? Independente, igual o irmão comentou ali, que os líderes tal, nós estamos falando do evangelho, sabe? Agora, os religiosos, que estão no grupo ali, que inclusive Jesus falou, em Mateus 23, os fariseus, os religiosos da lei daquela época, realmente eles se preocupavam muito com o quê? Com o exterior. Quando Jesus disse: olha, vocês são igual sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele sepulcro pintado por fora de cal. Os judeus pintavam aquilo ali na época das festas, das cerimônias. Por quê? Porque quando a pessoa ela partia para uma festa no templo, ali na cerimônia, ela tinha que ser pura. Ela não podia tocar em túmulo, nessas coisas, senão ela era considerada impura. Ela não podia participar da cerimônia. Então eles pintavam para a pessoa avistar o cemitério de longe e não passar perto. Então, eram belos, bonitos, tudo pintadinho. Aí Jesus diz: vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Porque são belos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Por que Jesus falou isso? É porque eles eram religiosos. Eles não nasceram de novo. Eles não deram lugar para o Espírito Santo trabalhar, embora o Espírito Santo ainda não tinha descido, só que os discípulos tinham o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo com antecedência. Os discípulos, quando eles estavam trancados dentro da casa de Jesus, se colocou no meio deles, assoprou sobre eles e receberam o Espírito Santo. Só que eles não atentaram para a palavra de Deus. Eles não creram realmente no Evangelho. Preferiram continuar vivendo do jeito que estava. Você pode ter certeza que naquele dia vão ter uma surpresa. Está lá em Mateus 23,
23, 40, alguma coisa assim, 30, 40. Por isso que eu falo, a santificação é um processo. A pessoa tem que ser santificada, é uma exigência de Deus. Se não for santificada, não tem como ser salvo. É aquilo que ele fala, sem a qual seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus. Você não vai ver, tá lá em Hebreus 12, 14. Não vai ver. Não vai ver. Então, irmão, você que está nos ouvindo, é um caminho. É uma santificação, é um caminho. Dê ouvidos para aquilo que o Espírito Santo está falando na sua vida, porque Deus quer transformar a sua vida, porque Ele te ama e Deus quer te salvar. E a evidência maior, pastor, de que a pessoa é salva, que a pessoa nasceu de novo, é o fruto, é o amor. Aquilo que Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Essa é a evidência. E isto sim, eu falo para você, a pessoa que conhece a palavra, ela olha um comportamento desse e fala assim, realmente, nasceu de novo. Agora, Deus, ele não se impressiona com títulos, muito menos com dons, todas essas coisas, porque essas coisas são temporárias. Né? Por que você acha que lá em Coríntios, se não me falha a memória, Coríntios fala sobre 14, que fala sobre os dons espirituais. Coríntios 12, né? Isso. Um capítulo antes fala sobre o dom do amor. Fala sobre o amor. Por que, Capítulo 13, né? que o amor ele é antecipado à parte dos dons? Porque ele é o principal. Ninguém busca, ninguém quer, ninguém está buscando. Porque as pessoas querem ser reconhecidas. As pessoas acham que santificação é isso aí, tá lá no templo pregando, louvando, e acha que estão sendo aprovados por Deus. Não significa que você está sendo aprovado porque você está cantando, porque você está pregando, que você está tomando ceia, que você está pagando. Não, isso não significa que você está sendo aprovado. Deus, ele olha aquilo que você é na sua casa, lá na sua cama, no seu leito, aquele momento que você está sós com Deus. Você é aquilo ali, naquele momento e naquela hora. É isso que Deus olha. Né? Ali entra o processo da santificação. A santificação é isso aí, é um processo de glória em glória, como a Bíblia diz, que a gente vai desempenhando, que a gente vai deixando o Espírito Santo trabalhar até chegar no final, que é a glorificação. Aí quando chegar na glorificação, não tem mais santificação, não tem mais, porque a Bíblia diz que a morte, tudo aquilo são coisas do passado. Aí sim, você pode ter certeza, viveremos livres do pecado. Glória a Deus. Entendeu? Isso aí tudo é um processo. E para a gente chegar lá, na glorificação, tem que passar pela santificação. Senão ninguém verá o Senhor. Amém? Ninguém verá. É lá em Romanos 12, verso 2, que eu estou vendo aqui, diz assim, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é importante, irmãos, sobre a mente. Às vezes, quantas vezes a pessoa não corrige a sua mente, né? Continua com os pensamentos ilícitos, né? E não pede perdão a Deus, não pede o Espírito Santo de Deus venha ajudar a tirar esses pensamentos, porque os dados inflamados, o inimigo está ali. Mas às vezes você pode pensar assim, mas o diabo ele não conhece a minha mente. Mas ele vê o seu procedimento e começa a analisar daquilo que você está pensando. Isso é muito sério, né? E ele é estratégico, vai ficar ali te observando. Aquilo que eu falei para você, ele é persistente, ele é perseverante. Fica só te observando, olhando o seu comportamento, né? As suas atitudes. É aquilo que já disse, né? Que a verdadeira Bíblia na minha e na sua vida é o nosso procedimento. É no trabalho, né? Na convivência, que já for falando na sua casa, o vizinho à esquerda, à direita, ao fundo, à frente da sua residência, tem que saber que você é um homem ou uma mulher de Deus, né? Procurar não dar escândalo, procurar ter uma vida santificada na presença de Deus, para que as pessoas venham a ver a diferença. Às vezes, quantas pessoas que às vezes você já ouviu falar, mas aquele fulano, você viu como aquele fulano, a pessoa fica até abismada, mas era daquele jeito, você viu que agora mudou. Aquela pessoa foi transformada, era uma pessoa bagunceira, é uma pessoa que tinha uma boca que Deus me livre, fala desse jeito ainda, né? Totalmente começou a ir para a igreja, né? Mudou, teve uma mudança.
Ainda as pessoas falam, viu como que é nós querer julgar as pessoas, né? Ver que Deus não é maravilhoso, que fez uma transformação na vida daquela pessoa. Então, são pessoas que realmente deram lugar para que o Espírito Santo de Deus viesse trabalhar na vida dela. E assim também somos nós, a cada dia dando o lugar para que Deus venha fazer transformação, falar, Senhor, estou aqui. Tira tudo de mim aquilo que não presta, aquilo que está impedindo de eu alcançar meu objetivo. Qual é o objetivo nosso, irmãos? Qual é a nossa esperança? É Cristo. É de nós chegarmos até lá, até o final. Não chegar no meio da jornada, querer cortar a cruz e tentar voltar para trás. Né? Não, é seguir à frente. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É olhar para Cristo. Né? E nós fazendo isso, com certeza, grandes bênçãos, grandes vitórias irão chegar sobre as nossas vidas. Que pena que a hora já está passando, né? 11h20, né? Que Deus abençoe a diaconisa Maneuci. Amém. A Daniele, a Adriane, Jaclemão Adriano, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um dos amados irmãos. Vai curtindo, vai compartilhando. Se você tiver alguma pergunta aí, que surgiu alguma pergunta dentro desse estudo, né? Antes de nós iniciarmos no próximo domingo outro estudo, podemos tirar algumas dúvidas de vocês, ou pode mandar pelo meu WhatsApp, pelo WhatsApp do cooperador aqui, ou direto pela rádio, aí você entrando aí, amém, fazer as perguntas, amém, e com certeza as bênçãos é certa sobre as nossas vidas, amém. Graças a Deus. Vamos encerrar então, né, pastor? Amém. Estamos encerrando agora, são 11h24. Em nome de Jesus. Boa, né, Deus, hora, né? Boa hora. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Lembrando que santificação, que é o estudo de hoje, né? É uma exigência divina. Se a pessoa Pode esquecer, né? não pode esquecer, a gente sempre está reforçando isso aqui. O Espírito Santo, ele é o agente da santificação. Se a pessoa não buscar, o que o senhor falou, a santificação, não der lugar para Deus trabalhar na vida dele, você pode ter certeza, não vai ver o Senhor. Porque ele diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tem como. Se fala ninguém, não tem Ninguém, exceção. ninguém verá, não tem exceção. Ah, fulano, não. Não, porque Ninguém verá o Senhor. A pessoa ora melhor, prega melhor, Não. faz paralítico andar. Verdade. Porque nós recebemos o Espírito Santo para isto. Para isto. Para gerar na nossa vida uma nova criatura, um novo homem. Né? Como diz o texto aqui básico, né? Se revistais do novo homem, da nova humanidade. Nós somos novo em Jesus, é um novo ser. Né? Se a pessoa não buscar isso daí, irmão, não tem como. Desculpa ter que dizer, não tem atalho, não tem outro caminho. Né? Deixar o Espírito Santo operar na tua vida, para que as suas ações, igual o senhor falou, o teu pensamento, né? Mude também as suas ações. Não vos conformeis com este mundo. Para você não se conformar com este mundo, porque você recebeu uma nova mente. Você recebeu um novo coração, uma nova mente. Você passa a pensar diferente do mundo. Porque o mundo, aquilo que eu sempre digo aqui, o mundo não é um lugar. O mundo é um espírito. Essa é a verdade. O mundo é um espírito que tem costumes, leis e regras, o contrário da palavra de Deus. Né? Olha, essas igrejas inclusivas que hoje estão por aí, que diz, você pode vir do jeito que você tá, não tem exigência, não tem exigência nenhuma, então eu não sei que Bíblia que eles estão usando. Que Jesus é esse, Que né? Jesus é, porque assim, o Jesus que eu conheço, que é o de Nazaré, de Nazaré, o Jesus de Nazaré, o da Bíblia, ele transforma. Agora, se lá é pregado, em outro lugar é um Jesus que diz para você vir do jeito que você tá, que não vai. Deus te ama sim. Com certeza. O seu pecado, da mesma maneira, do jeito que você não precisa de mudança, é falso. Pode ter certeza, é falso. Não é a Bíblia verdadeira e não é o Cristo da Bíblia. É outro Jesus que foi apresentado para você. Eu não sei qual é. Se existe outro ainda, né? Porque muitos virão no nome dele e falam que são Cristo, mas não são. Então, é diferente. As pessoas, assim, que realmente creram em Jesus, que foram salvas, elas serão santificadas. Ela vai procurar o caminho certo para andar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, né, pastor? Vamos encerrar. Em nome de Jesus. Eu espero que Deus tenha falado no teu coração.
Em nome de Jesus. Vamos começar aqui o período de oração. E domingo que vem, se Deus permitir, né, pastor, estaremos novamente aqui, falando do amor de Deus, ministrando mais uma EBD. Primeiro domingo de dezembro, né, já, né? Primeiro domingo glória. de dezembro, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossos ouvintes. Um abraço, um beijo no coração para todo mundo. E obrigado por ter permitido a gente ter entrado na sua casa através do meio de comunicação aqui. Baixe o aplicativo da Rádio Voz Amiga, você que está nos acompanhando pelo YouTube. É simples, você que tem Android, só não tem para iPhone, mas para Android tem, né? Tem para iPhone também? No site tem pro iPhone, tá? No site Rádio Voz Amiga, né? É isso mesmo, né? Vozamiga.com.br, em nome de Jesus. Agradeço ao cooperador irmão João pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, né? Falando do amor de Deus e ministrando CBD. Obrigado, pastor, também pelo convite, que eu sou convidado. Não esqueça disto. Sou convidado. Em nome de Jesus, estou cooperando com todos, né? E espero que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Amém? Vamos começar o pedido. O senhor vai querer deixar um recado? Não, meu querido. Tá. Amém, pastor. Se Deus permitir, domingo que vem, né, pastor? Já estou me convidando já pro domingo que vem. Glória. São aquelas festas que vai de bicão, né? Não é convidado, mas se oferece, né? Mas que Deus abençoe. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos começar o período de oração, então. Você que está na sua casa aí, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, pedir a Deus força. Vamos unir nossa fé, nosso espírito e vamos chegar diante de Deus com humildade, rasgar o coração na presença dele, que eu tenho certeza que ele vai nos ouvir nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, entramos na tua santa e gloriosa presença nesta manhã. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado pelo tempo oportuno que o Senhor tem criado para nós de estarmos aqui ministrando esse EBD, juntamente com o pastor Cid Abreu, que é o diretor, e o irmão cooperador, o irmão João Souza, diretor desta rádio. Que o Senhor venha abençoar ricamente a vida deles, Pai. Em nome do Senhor, dá muita sabedoria, muita graça, muita luz, muita paz, muita sabedoria, muita prosperidade, muito entendimento, Pai. Abençoa os lares, a família dele, abençoa nossos ouvintes, Pai. Que este estudo, Pai, sobre santidade, Pai, venha falar no coração dos nossos ouvintes, que o Senhor venha trabalhar na vida de todos. Como diz a tua palavra, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Pai, que o teu Espírito Santo venha agir no coração dessas pessoas, dessas almas, dessas vidas, Pai, quebrando o poder do pecado, colocando essa pessoa de pé, dando entendimento, fortalecendo, auxiliando, Pai, esta pessoa, este crente, essa pessoa que não é crente, que está nos ouvindo neste momento. Que o Senhor, ó Deus, que outras pessoas venham se mover, meu Pai, no coração dessa pessoa, através desta oração, através deste estudo, porque nós cremos em transformação. Nós cremos, o Senhor mesmo diz, aquele que quer me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O Senhor está dizendo, renuncie o velho homem, a velha natureza, a velha vida, e tome posse do novo homem, do novo ser. Siga-me, meu Deus. É assim como o Senhor diz na tua palavra, siga-me. Então, Pai, nós tomamos posse desta palavra, olhamos para a frente, para o autor e consumador da nossa fé, e cremos que nesta manhã o Senhor vai continuar trabalhando, o Senhor vai continuar operando grandiosamente na vida de muitos, porque o Senhor não muda. O Senhor mesmo diz na tua palavra, eu, o Senhor, não mudo, eu sou o mesmo. E nós cremos. E da mesma maneira que o Senhor agia no passado, no presente, o Senhor vai continuar agindo agora e no futuro. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo venha visitar lares, corações, todo ouvinte neste momento, que venha ser abraçado pelo teu amor, venha ser tocado pelo teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo, Pai, a tua graça venha trabalhar grandiosamente na vida desta pessoa, abençoando e gerando nela, Pai, um novo nascimento, um novo ser, uma nova criatura. Em nome de Jesus, nós oramos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, somos gratos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor realizou nesta manhã, meu Pai, deste domingo, dentro dessa escola bíblica dominical, aqui na Rádio Voz Amiga, abençoando a cada ouvinte, meu Pai, que estiver conosco desde o início, meu Pai, desse estudo, pelo ato de fé, que alguns já colocaram o copo com água, uma garrafa com água, peça de roupa para ser consagrada, que no momento que esta pessoa vestir esta roupa, que necessita de uma libertação, de uma cura, no momento que esta pessoa tomar desta água, que precisa ser restaurada, Senhor, liberta, e eu creio no mover, no agir do Senhor,
meu Deus e meu Pai, aqueles que colocaram um documento que está perante a justiça, algum processo, ou até mesmo o número do processo, porque o Senhor é o nosso advogado, é o nosso juiz por excelência, que o Senhor vem entrar em causas, meu Pai, em que o teu filho, que a tua filha acha impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Deus e meu Pai, abençoa aqueles que estão trabalhando neste momento para o sustento da família, abençoa os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste, oeste desta nação brasileira para o progresso, para o crescimento desta nação, abençoando poderosamente, Senhor, a todos os trabalhadores, abençoando as nossas autoridades, abençoando, Pai, os governadores de cada estado, prefeito de cada município. Meu Deus, abençoe a nossa autoridade maior dentro desta nação, que é o nosso presidente da República, abençoando a tua igreja, abençoando teus filhos, Senhor, estendendo as tuas mãos santas na vida dos teus filhos, aqueles que compartilharam conosco nesta programação, aqueles que estarão ouvindo, assistindo daqui a pouco pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo Face, meu Deus, pelo canal aqui da emissora Rádio Voz Amiga. Meu Deus, venha ser impactado através desse estudo, através da oração. Meu Deus, aquelas pessoas que estão nesse momento orando, pedindo ajuda do Espírito Santo, para que venha ter uma vida santificada na tua presença. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ajudar esta pessoa, dando força para esta pessoa passar por todos os obstáculos. Meu Pai Celestial, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Aqui está o caderno de oração. Quantos nomes estão relacionados neste caderno? Quantas pessoas já alcançaram a bênção, a cura, a libertação? E eu creio, Pai, no mover do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa, que às vezes está com dores agora na coluna, dores nas pernas, problemas de varizes, problemas, meu Pai, na coluna, dor de cabeça constante, tontura. Meu Deus, esta pessoa que tem problemas, meu Pai, de diabetes, vai restaurando o sangue desta pessoa. Esta pessoa que tem sentido dores no rim, na vesícula, meu Deus, visita agora. Meu Deus, concede a cura e a libertação. E abençoe, meu Pai, poderosamente a minha esposa, a minha família, meus familiares, abençoando a tua igreja em geral. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do teu Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Todos em casa digam amém. E nós dizemos amém. Ficamos por aqui. No próximo domingo, assim, se Deus nos permitir, estaremos aqui com mais um estudo no primeiro domingo do mês de dezembro. Amém. E a programação normal na Rádio Voz Amiga, 24 horas no ar. Amém. Acesse, abaixe o aplicativo Radiosnet aí, você que tem aí o acesso Play Store, amém, abaixa aí. No YouTube também, né, pastor? No YouTube também. Entra ali, tem o meu canal ali, Pastor Sidney, tá todos ali a programação, amém. Alguns vídeos lá da igreja, no monte, os estudos aqui da Escola Bíblica Dominical, aqui pela Rádio Voz Amiga, Pastor Sidney, deixa o seu link lá, divulga o nosso canal, bate o sininho de identificação, amém, e que Deus venha abençoar. Vou deixar meu telefone, é 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, em Campo Grande, 67 992 89 1106, 67 992 89 1106. Amém. Pode pedir oração, quiser falar conosco, aquilo que puder nós te aconselhar, te ajudar, estamos aí para fazer a obra de Deus. Mando um abraço para minha esposa, missionária Sandra de Abreu, um beijo, que Deus abençoe a minha mãe, missionária Janese, e a todos os amados irmãos. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês também, todos os nossos ouvintes. Permitiu que a gente entrasse, né, pastor, no celular, através desses canais de comunicação. Depois assista no YouTube também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua família, todos os que estão nos ouvindo. Que você tenha uma semana mais do que abençoada. Que a misericórdia... Glória a Deus. Você tem que ter rede social, você precisa só de 2 seguidores só.
a bondade e a misericórdia. Oh, glória. Que a bondade e a misericórdia do Senhor venha te seguir por todos os dias da sua vida. E que essa semana venha ser mais do que abençoada, que o favor divino venha te alcançar. Um beijo para minha esposa, que ela é ouvinte, assíduo, né? Como diz o João aqui da rádio, da programação, da Rádio Voz Amiga. Que Deus abençoe minha mãe também. Todos que estão nessa programação. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se Deus permitir, né, pastor? Não sabemos o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Verdade. Né? Mas se Ele permitir, domingo que vem, estaremos aqui novamente. Vamos começar um novo estudo, uma nova revista, né, pastor? Isso. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fica na paz. Deus te abençoe. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.